Quanto custa viajar para o Peru? Essa é de longe a pergunta que a gente mais recebe. Na verdade, para qualquer destino que a gente vai, sempre é o que as pessoas mais querem saber, que é quanto custa ir para aquele destino, quanto custa fazer aquela viagem. E na verdade, depende muito. Então, vai depender de vários fatores, como duração da viagem, quantidade de pessoas, o estilo de viagem que você vai fazer. Então, você pode fazer uma viagem para o mesmo destino num modo econômico ou num modo gastando um pouco mais. Vai depender também da quantidade de passeios e, no caso do Peru, depende também de Machu Picchu. Então, são vários fatores que a gente vai falar aqui no vídeo para você conseguir saber quanto mais ou menos vai custar a sua viagem para o Peru. No nosso caso, então, a gente foi em 2 pessoas, que isso acaba influenciando um pouco nos custos da viagem, principalmente em relação à hospedagem, né, porque a gente divide. A gente ficou um mês no Peru, nós fomos em baixa temporada, então nós fomos no dia 2 de dezembro e ficamos no Peru até o dia 2 de janeiro, deu um mês bem certinho. A gente não fez todos os passeios, porque são infinitos, tem muitos passeios para fazer no Peru. A gente escolheu aqueles que combinavam mais com o nosso estilo. E a gente também fez um estilo de viagem não tão econômico assim, não tão mochilão, mas priorizando algumas coisas mais locais, que acaba também barateando um pouco a viagem. Então, começando pelas passagens, a gente saiu do Brasil de São Paulo e fomos para Lima. Todos os valores que eu falar das passagens aqui são valores por pessoa, e a gente cometeu um pequeno erro, que foi reservar de última hora. Então a gente acabou pagando um pouquinho mais caro, principalmente nas passagens aéreas, do que se você fizer essa reserva com antecedência. Então o primeiro trecho foi de São Paulo para Lima, a gente pagou R$ 1.173 por pessoa, com bagagem despachada. O segundo trecho foi de Lima para Cusco, a gente pagou R$ 346 por pessoa, também com bagagem despachada, e esses 2 trechos a gente fez com a Sky Airlines, então foram os únicos trechos que a gente fez com passagem aérea. Eu já vou explicar o porquê. De Cusco a gente foi para Puno, que é uma cidade que fica no sul do Peru. A forma mais comum de ir para lá é de ônibus, que foi o que a gente fez. A gente pagou R$ 106 por pessoa e foi um trajeto de mais ou menos umas 7 horas de viagem. Mas também tem a opção de fazer essa viagem de trem de Cusco para Puno. É um trem de luxo, são mais ou menos 10 horas e meia de viagem e ele custa em torno de R$ 1.800. E a gente não teve passagem de volta do Peru para o Brasil, porque a gente foi do Peru para Bolívia. Então, de Puno a gente foi para Copacabana, que é uma cidade na Bolívia, e a gente pagou R$ 45 na passagem de ônibus por pessoa e levou mais ou menos 4 horas e meia. Nós ficamos em 4 hospedagens no Peru, então uma em Lima, 2 em Cusco e uma em Puno. A gente vai deixar o link de todas elas aqui na descrição do vídeo para vocês. A hospedagem de Lima, a gente ficou uma semana lá, então deu 7 diárias, foi R$ 140 a diária. E era um quarto muito bom, mas simples, então não era dentro de um hotel. A localização dele era muito boa, em Miraflores mesmo, então ficava perto do Shopping Larcomar, perto de vários lugares ali de pontos turísticos. A gente fez muita coisa a pé por lá. Então foi uma hospedagem que valeu a pena e a gente mostrou um pouco mais dela, se eu não me engano, no primeiro vídeo que a gente fez de Lima, então vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada também. Em Cusco nós ficamos em 2 hospedagens, a gente pegou 2 porque a gente ficou bastante tempo lá e a gente aumentou esse nosso período em Cusco já estando lá. Então na primeira hospedagem não tinha mais vaga pra gente poder estender essa estadia e a gente acabou pegando uma segunda. A primeira hospedagem a gente fez a reserva pela Trip.com, foi R$ 176 a diária, com o café da manhã todos os dias. A gente avisava para eles em qual horário que a gente ia tomar o café da manhã e eles arrumavam a mesa pra gente. A gente também mostrou ela no vídeo de Cusco, então vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada. E a segunda hospedagem, a gente fez a reserva pelo Airbnb. As duas a gente achou muito boas, a localização delas era relativamente parecida, assim, as duas ficavam num ponto mais alto de Cusco, mas a primeira hospedagem a gente sofria um pouco mais toda vez que a gente ia sair para ir ali para a praça, para comer alguma coisa, porque a escada cansava muito. Então tem a questão da altitude, a escada também, então a gente ficava bem ofegante toda vez que a gente saía. E na segunda hospedagem, a gente pegou ela próxima do Mercado de São Blas. Também era um ponto um pouco mais alto em relação à praça ali, né, principal, mas a gente sentia que a subida era um pouco mais tranquila. Então a gente vai deixar as 2 opções aqui embaixo para vocês. E a diária do Airbnb que a gente pegou foi R$ 143, daí não tinha o café da manhã, mas tinha a cozinha. Então a gente comprava algumas coisas e fazia ali no apartamento mesmo. E a nossa última hospedagem foi em Puno, a gente reservou ela pelo Booking. Era um hotelzinho simples, mas também com uma localização boa. Tinha café da manhã todos os dias e foi R$ 135 a diária.
Falando sobre alimentação, então a gente vai dar uma base para vocês de quanto que custa mais ou menos cada coisa, para vocês terem uma noção maior de quanto vocês podem gastar com essa categoria. Então, sobre café da manhã, em Cusco e em Puno a gente não gastou com isso, porque já tinha na hospedagem, ou a gente fazia ali no, quando estava no Airbnb, a gente fazia no apartamento, então a gente gastou com isso só em Lima. A gente gastava cerca de 20 a 25 soles, que na época deu 32, 40 reais. No almoço e jantar, os preços normais, assim, que a gente encontrava na maior parte dos restaurantes, era de 20 a 45 soles, que dá mais ou menos aí de 30 a 70 reais, na época que a gente foi, pelo menos. E são pratos muito bons, a culinária do Peru é excelente, mas também tem uma outra opção que é um pouco mais econômica, que é o menu crioulo. Em alguns lugares eles chamam de menu, outros menu crioulo, mas é basicamente tipo um PF deles, é um prato mais econômico, só que vem muita comida. Então, geralmente tem uma entrada e o prato principal. Aí alguns restaurantes também colocam um suco, alguma bebida ou uma sobremesa também. E teve vários restaurantes que a gente foi que o mesmo prato dentro do menu crioulo ou o prato sozinho à parte ficava muito mais caro, então compensava comprar ele dentro do menu, porque daí vinha a entrada junto, e ainda ficava mais barato do que se a gente pegasse o prato sozinho. Então no menu crioulo a gente pagava geralmente de 8 a 18 soles, que dá ali de 12 a 30 reais. Você encontra bastante nos restaurantes mesmo, mas também é muito bom de encontrar nos mercados. Então no mercado de São Blas, no mercado de São Pedro, esses mercadões assim, geralmente você acaba encontrando bastante opção assim desse menu um pouco mais econômico. Então essa foi a média do que a gente gastou com alimentação ali no Peru, mas claro que existem vários estilos diferentes de restaurantes. Tem restaurantes muito mais caros. O Peru inclusive tem vários restaurantes que já ganharam o título de melhor restaurante do mundo. Em Lima, se não me engano, tem dois, e eles custam por volta ali de 3 mil reais por pessoa. Então esses são os valores que a gente pagou, mas tem restaurantes muito mais caros. A culinária do Peru é muito boa, então se você é um amante da gastronomia, vale a pena também procurar por esses restaurantes, talvez ter uma experiência gastronômica diferente ali. Falando sobre o transporte dentro das cidades, em Lima a gente fez praticamente tudo a pé. Como eu falei, a nossa localização do hotel era bem boa, então a gente fazia muita coisa a pé mesmo, tinha vários restaurantes ali em volta. E quando a gente precisava fazer algo um pouco mais afastado, tipo ir para o centro histórico, porque ele dá mais ou menos meia hora, 40 minutos assim de Miraflores, a gente foi de transporte público. Então a gente tentou pegar o ônibus lá e não dá para pagar direto no ônibus. Você tem que comprar um cartãozinho chamado Lima Pass. A gente comprou em era uma lojinha assim, tipo uma banca, um mercadinho. A gente comprou o cartão, já colocou um saldo ali e foi o que a gente usou para poder ir para alguns lugares um pouco mais afastados. O Uber lá, quando a gente viu, tava dando uma média de 60 a 80 reais para esses trajetos mais longos, assim, né, de meia hora ali. Em Cusco também é tudo bem pertinho, então a gente fazia tudo a pé. A gente pegou Uber pouquíssimas vezes, que eu me lembro, a gente pegou para ir para a estação de ônibus, para o terminal, para a gente poder pegar o ônibus para Puno, e a gente pegou também no dia que a gente foi para Machu Picchu, que por mais que fosse relativamente perto o nosso hotel da estação, por ser muito cedo e a gente não queria também correr o risco de se atrasar ou de cansar muito, a gente acabou pedindo Uber, mas foi bem baratinho, foi entre 11 e 16 reais. Falando sobre passeios, essa é uma parte que pode mudar bastante também o seu orçamento, dependendo da quantidade de passeios que você for fazer. Tem vários passeios de dia inteiro que acabam sendo um pouquinho mais caros, então vale a pena também considerar isso na hora que você estiver montando o orçamento da sua viagem. Então, falando dos passeios que a gente fez, em Lima mesmo, como eu falei, a gente fez quase tudo a pé, então todos os pontos que a gente conheceu, a gente fez por conta. E o único gasto, assim, com o passeio que a gente teve foi um tour que a gente fez para ver as catacumbas da Basílica, deixa eu ver o nome, Basílica e Convento de São Francisco, no Centro Histórico. É um tour bem curtinho, demorou acho que 2 horas mais ou menos, mas foi bem legal, a gente gostou bastante de fazer. E o ingresso foi R$ 48 reais por pessoa. Daí em Lima ainda a gente fez um bate-volta para Ica e Paracas, que é para ver as Ilhas Balestas, e também Roacatina, que é onde tem o oásis, o deserto, então é um passeio bem legal. Ele foi um passeio de um dia inteiro, a gente tem vídeo dele aqui também no canal, então vou deixar para vocês darem uma olhadinha depois. E esse passeio foi R$ 490 reais por pessoa. Dentro desse valor estava incluso o transfer, é uma viagem relativamente longa, então são 4 horas para ir, 4 horas para voltar. O guia também, teve degustação de vinho, piscos, estava tudo incluso, menos alimentação.
Então, a alimentação do café da manhã, a gente fez uma parada na ida, mas era por conta, cada um pagava o seu. E também a gente teve um almoço que foi por conta, cada um pagou o seu. E o nosso deu R$ 96 para nós dois juntos. Em Cusco, que é onde tem a maior parte dos passeios, a gente fez o City Tour, que é bem legal também. Passa por vários lugares históricos ali da cidade de Cusco. Foi R$ 77 por pessoa. A gente fez o Vale Sagrado junto com Maras e Morai. Foi R$ 200 por pessoa. E nesse estava incluso, além do transfer, todos eles têm incluso o transfer, né? Para buscar no hotel. Mas desse também estava incluso o almoço. E a gente fez também a Montanha Palcoyo, que é uma outra opção de montanha colorida que tem no Peru. É um pouco menos turística do que a Vinicunca e também menos cansativa. A Vinicunca leva em torno de 3 horas, mais ou menos, de subida. Ela é bem cansativa. E a Palcoyo, ela leva 1 hora, mais ou menos. Ela é bem mais tranquilinha. E é uma visão bonita também de uma das montanhas coloridas que tem lá no Peru. A Palcoyo, a gente pagou R$ 480 por pessoa. E nesse passeio tinha café da manhã e almoço incluso também. E em Puno a gente fez também o passeio para conhecer as ilhas de Urus. Foi um passeio bem legal, bem curtinho, levou mais ou menos umas 3 horas assim de passeio. A gente pagou R$ 64 por pessoa no total. Tava incluso o transfer também. Não tinha alimentação porque era um passeio bem curto, mas foi um passeio que valeu muito a pena. E a gente tem vídeo aqui no canal de todos esses passeios. Então a gente fez uma série bem legal de vídeos no Peru. Se você ainda não assistiu, vale a pena dar uma olhadinha e também ver se esses passeios fazem sentido para você ou não. Então, às vezes é um passeio que não vai caber ali no tempo que você vai ficar no Peru, então você vai ter que escolher só 2 passeios. Então, acho legal vocês olharem também para verem se o passeio faz sentido para vocês. E talvez o grande vilão do orçamento da viagem para o Peru, não só do orçamento, mas do planejamento como um todo, que é Machu Picchu. Esse ponto demanda um pouquinho mais, então você tem que reservar tudo com antecedência, não dá para deixar para a última hora para não correr o risco de ficar sem. A gente fez um vídeo bem legal, um guia super completo de tudo que vocês têm que saber para poder fazer o planejamento para Machu Picchu. A gente vai deixar aqui também para vocês, tem todos os passos, o que vocês têm que analisarem, todos os valores de cada categoria. Então, aqui eu vou falar meio que um geral, mas dentro do valor que a gente pagou por pessoa, já está incluso ingresso, transporte até Aguascalientes, que no nosso caso foi de trem, então tem outras opções que dá para vocês fazerem também, o ônibus de Aguascalientes para Machu Picchu e a guia que a gente contratou. Então, o nosso total por pessoa foi R$ 1.328. Esse é um valor que pode variar muito, dependendo de como você vai fazer, se você vai de trem, se não vai, da antecedência. O trem não tem um valor fixo, então cada dia que a gente entrava estava um valor diferente. Vai depender da cotação, algumas coisas são cobradas em dólar, então vai depender da cotação de quando você for e da época do ano também. Então, no nosso caso, a gente foi na baixa temporada e isso pode acabar influenciando os valores de tudo, na verdade, né? Da hospedagem, dos outros passeios. Então, esse foi o valor que a gente gastou, só para vocês terem uma base, assim, mais ou menos de quanto que pode ficar por pessoa. O seguro viagem é um ponto que muita gente acaba deixando de lado, mas que, na nossa opinião, é indispensável para qualquer viagem, não importa o tempo que você vai ficar viajando, o destino que você vai, a gente sempre, sempre, sempre recomenda que vocês façam. É um gasto que ele não é tão caro comparado com todo o resto da viagem e que vai te ajudar caso você tenha algum imprevisto. Então, no Peru a gente acabou não precisando usar, mas na Bolívia, que a gente foi logo em seguida, a gente teve uma intoxicação alimentar bem forte e a gente precisou acionar o seguro. Então, por isso que a gente fala que é sempre muito importante vocês fazerem o seguro antes de irem. Pode acontecer, né, algum acidente ou até essa questão também de intoxicação com algum alimento ali, alguma coisa. Então, é muito importante que vocês viajem com seguro. No nosso caso, a gente pegou um seguro para 3 meses, que era mais ou menos a previsão que a gente tinha feito, que ia durar a nossa viagem, e a gente pagou R$ 392 por pessoa. A gente fez o nosso seguro pela Real, a gente sempre faz por lá, todas as viagens que a gente vai fazer, a gente faz o seguro pela Real, e a gente tem um cupom de desconto. Então, vou deixar aqui também para vocês, tanto o link quanto o nosso cupom para vocês conseguirem um desconto lá. Além dessas categorias que eu falei, tem outros pontos também que às vezes as pessoas esquecem de colocar no orçamento da viagem. Um deles é a internet. Então, no nosso caso, a gente precisa muito de internet nas viagens. Faz parte do nosso trabalho, a gente trabalha com a internet, então é um ponto bem importante. Mas a gente acha que é importante também você ter, para caso precise resolver alguma coisa, pedir um Uber,
pesquisar alguma coisa ali, é sempre bom ter internet. Então, a gente contratou um eSIM aqui do Brasil mesmo, a gente já foi com a internet pra lá. Custou R$ 149 pra nós dois por um mês, então a gente achou que valeu super a pena, porque a gente usa muito. E a gente comprou o eSIM pela Airalo, eu vou deixar aqui pra vocês também o link, a gente também tem cupom de desconto lá. Outro gasto pra considerar também é a propina. No Peru, em alguns restaurantes, eles cobram a propina, que seria a gorjeta. Então, em Lima, a gente sentiu um pouco mais isso, era geralmente em torno de 10% do valor do prato que você pediu. Então, considera isso também no seu orçamento. E um outro ponto também são os souvenirs. Lá tem muita coisa legal para comprar, muita coisa. Essa blusa aqui é de lá, a gente mostrou também nos vídeos. Então, acho importante você considerar isso tanto no seu orçamento quanto na sua mala. Então, deixa um espacinho ali para você poder trazer coisas de lá. Tem muita roupa, tem muita decoração, capa de almofada, trilho de mesa, tem muita coisa legal. E como levar dinheiro para o Peru? No nosso caso, a gente foi com o cartão, então a gente sacava dinheiro ou pagava com o cartão mesmo. A gente sempre viaja com mais de uma opção para ter um cartão de reserva caso aconteça algum imprevisto, a gente perca o cartão, seja clonado ou algo do tipo. O cartão principal que a gente usou foi o da Wise, vou deixar aqui para vocês também o link. A gente usava ele para sacar ou também para fazer pagamento através do cartão virtual, a gente usava pelo celular mesmo. Vários restaurantes aceitaram, principalmente em Lima. E para fazer os saques, a gente sempre fazia no Banco de La Nación ou Multired. É o banco que não tem taxas, então a gente conseguia sacar tranquilo. Só que ele tem um limite, se eu não me engano, de 400 soles. Então não dá para sacar grandes quantias por vez, mas ele não tem taxa. E uma dica bem legal também é ter um aplicativo chamado ATM Fee Saver. Vou deixar aqui para vocês, que é um aplicativo onde você consegue ver quais caixas eletrônicos tem perto de você, o nome de cada um, e também ele geralmente mostra se tem taxa, se não tem, qual que é o valor máximo de saque naquele caixa eletrônico específico. Então, a gente usou esse aplicativo no Peru. Foi assim que a gente descobriu sobre o Banco de La Nación. Então, fica uma dica legal aí para vocês quando forem sacar em algum país. O saldo dentro da Wise, quando a gente foi, ainda não tinha moeda peruana, então a gente deixava geralmente em dólar para poder fazer a conversão automática. Se você deixa o saldo em real, geralmente ele não faz essa conversão automática, tanto nos caixas quanto para pagar com cartão também. Mas a gente viu que agora eles têm a opção de deixar a moeda em soles, né, o novo sol peruano, que é a moeda de lá, então acho que é mais fácil já deixar na moeda deles. E também tem a opção de você levar dinheiro em espécie do Brasil e fazer o câmbio em alguma casa de câmbio lá. A gente optou por fazer a maior parte das coisas com o cartão, ou sacar, né, para poder ter o dinheiro ali em espécie para os passeios, porque a gente levou uma quantia em espécie, mas a gente deixou para trocar ela na Bolívia, porque lá a gente sabia que o câmbio paralelo valia muito mais a pena do que a gente ficar usando o cartão o tempo todo. Então, todo o valor em espécie que a gente deixou, que a gente levou para lá, a gente deixou para usar na Bolívia. Mas também tem essa opção, então, se você for ficar poucos dias ali, não quer ter ficar sacando ou pagando as coisas com o cartão, você também pode levar e trocar em alguma casa de câmbio lá. E qual que foi o nosso saldo final sobre o Peru? A gente achou caro, a gente achou barato? Eu acho que a resposta também depende. Para quem começou a acompanhar a gente através da série do Peru, a gente passou um ano no Sudeste Asiático, então a gente achou os valores lá muito mais baratos do que os valores aqui na América do Sul como um todo, né? Então a viagem do Peru, pra gente, foi um valor ok, assim, não foi uma viagem barata, mas também não foi uma viagem cara. Então acho que principalmente se você está acostumado com destinos como Europa, Estados Unidos, países mais caros, talvez você ache o Peru um país barato. Realmente tem como você comer por valores bem baixos, então hospedagem também você consegue encontrar hostel, quarto compartilhado, então dá assim para baratear bastante a viagem. Então, acho que essa pergunta de se o Peru é caro ou barato vai depender muito do seu ponto de vista, da sua base, o que você tem como referência, né, de lugares que você já viajou e também do seu estilo de viagem. Então, como eu falei, a nossa viagem ela foi mais ou menos econômica, assim. No geral, a gente comeu bastante em lugares locais, que a gente gosta muito. A gente acha que faz parte da experiência você comer em restaurantes locais. Então, isso acaba barateando a viagem também. E acho que é isso, vai depender muito, assim, do seu ponto de vista, de quanto tempo você vai ficar. Então, no nosso caso, a gente ficou um mês no Peru. Algumas coisas acabaram ficando mais em conta, outras ficaram um pouquinho mais caras por conta da quantidade, né, do tempo que a gente ficou lá.
Mas eu acho que é um país que vale muito a pena você visitar, a gente gostou muito, a gente voltaria para lá com certeza. Os passeios são muito legais, a história é muito legal. Machu Picchu pra gente foi incrível, assim, um lugar que acho que todo mundo devia ir pelo menos uma vez na vida. Então, se você tá chegando no nosso canal por esse vídeo, eu recomendo que você assista todos os outros. Se eu não me engano, a gente fez 11 vídeos, no total da série do Peru. Então tem vídeo de Lima, tem vídeo em Cusco, tem vídeo dos passeios, tem vídeo de compras, tem bastante coisa para vocês olharem aqui. E daqui a pouco a gente começa também a nossa série da Bolívia. A gente gravou vários vídeos legais lá, tem o Salar de Uyuni, então vai estar bem legal para vocês acompanharem também. E se você é novo por aqui, também aproveita para se inscrever no nosso canal, isso ajuda muita gente. Curte o vídeo, compartilha com quem você quer levar para o Peru com você também. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.